Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje a nossa convidada é uma mulher incrível, mãe, psicopedagoga, orientadora parental e que vai compartilhar um pouco hoje conosco de como é essa experiência com as famílias e tudo o que envolve hoje a criação dos nossos filhos, adolescentes e as experiências que ela vive. Eu tenho conosco a Cláudia Laminos e ela vai contar um pouco da história dela. Muito prazer, seja muito bem-vinda à nossa mesa, ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. A honra é a minha de ter sido convidada para estar dividindo essa mesa e essa conversa com você. Muita alegria de estar aqui. Seja bem-vinda. Então eu quero que você explique para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Cláudia, de onde surgiu tanto a sua experiência como mãe e de onde veio a sua questão profissional de seguir por esse caminho. A Cláudia, falando de maternidade, ela foi uma menina que sonhou ser mãe. Desde que eu me reconheci como uma menina que poderia um dia engravidar, eu sonhava em ser mãe. Eu tenho certeza que se eu não tivesse sido mãe, eu estaria muito menos feliz na vida. E não acho que toda mulher tenha que sentir isso, né? A maternidade não é uma obrigação. Não é. Mas para mim fazia todo sentido ser mãe. E hoje eu sou mãe do Pedro, que tem 25 anos e passamos já por todas as fases, já é advogado, já está tudo encaminhado na vida. Não me arrependi nem por um minuto. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Eu sou casada há 30 anos, uma união feliz de uma vida toda. Eu sou cardiopata, quase não estou mais aqui, mas estou aqui. Então, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Então foi uma vida muito simples, né? Sempre tive uma vida muito simples, lutei muito para conseguir as minhas coisas, para fazer faculdade, foi luta, para tudo foi luta. E estou aqui hoje exercendo o que eu chamo de minha missão. Né? A minha formação é em fonoaudiologia, eu fiz fono na USP inicialmente, trabalhei vários anos como fono, mas as coisas começaram a borbulhar aqui dentro. Eu depois fui fazer psicopedagogia, queria trabalhar eu trabalhava em hospital, né? E eram casos muito graves, muito pesados. Quando eu resolvi ter filho, eu falei, eu quero leveza, eu quero alegria, eu quero escola, quero criança perto, né? Fui fazer psicopedagogia justamente para isso, esperando que fossem chegar as crianças. E as crianças não chegaram. Quem chegou? Os adolescentes. Os adolescentes, exatamente. Então, foi assim, eles me escolheram. E no começo eu fiquei muito baqueada, porque eu nunca tinha estudado adolescência. Mas eu não podia deixar simplesmente falar, amigo, né? Porque não tinha ninguém especializado na época. Isso foi quando eu resolvi ter filho. Pedro tem 25, né? Então faz bastante tempo. Então, nessa época que você foi para a escola, exercer o que você disse que era esse propósito, você ainda não tinha filhos? Não. Quando eu fui para psicopedagogia, que você vive, né, fazendo reunião, escola, sempre trabalhei na clínica, em consultório. Sim. Mas essa relação estreita com criança, com escola, se deu nessa época. E eles chegaram. E eu tive que arregaçar as mangas e ser um pouco autodidata, porque muito pouca literatura tinha sobre adolescência. Gente trabalhando especificamente com isso, menos ainda. E não tinha Google, e não tinha tradutor, e eu só tinha texto em língua estrangeira. E o Google Tradutor também não vai te ensinar como lidar com a adolescência, Não, mas eu queria embasamento, ciência. Estudos. Como boa espiana que sou, né? Eu não gosto de fazer nada muito tirado da cartola, os meus coelhos. Eu gosto de ter embasamento. Né? Então, foi um período de muito estudo, de muita dedicação. E atendi adolescentes na psicopedagogia por alguns anos. Só que na psicopedagogia, depois desses anos, eu comecei a me incomodar pela falta de conhecimento sobre as famílias e a adolescência. Se fala muito da relação pais e filhos na infância, mas não se fala na adolescência. E aí foi uma outra busca, e eu me deparei com uma certificação que na época não tinha no Brasil, que era em educação parental. Falei, caramba, eu preciso saber isso. Eu preciso estudar esse negócio, porque as famílias fazem muita diferença na adolescência. E fiz. E aí, a partir daí, eu comecei só a estudar as questões familiares relacionadas à adolescência.
Nesse ínterim eu fiquei doente, né? Eu tive a primeira cirurgia, depois ainda era muito pequena, muito pouco atuante, tanto no Instagram quanto na vida. E quando eu entrei para a segunda cirurgia, em que eu tinha graves grandes chances de não voltar, eu conversei com Deus. Eu falei, olha, se essa é a minha missão, se eu vou sobreviver, eu sei que eu tenho uma missão. E eu gostaria de saber qual é. Quando eu acordei, estava na UTI, né? Na verdade, eu não tinha nem acordado. Eu comecei a ouvir. A anestesia estava passando, eu só ouvi. Não tinha reação nenhuma no corpo ainda. Eu falei, caramba, isso é barulho de UTI, porque eu já tinha ficado antes. Sim. Eu falei, eu tô viva! Não, agora eu vou descobrir minha missão. Graças a Deus, mais uma vez. E fui atrás, né? E de repente o meu perfil fez um boom. Ele nem é tão gigante, mas eu nunca vi um patrocinado na vida do meu perfil. E ele fez um boom e muita gente chegando. E hoje eu só trabalho com pais de adolescentes. A adolescência é a minha causa, digamos assim. Eu vejo que você tem uma relação muito próxima com essas famílias, né? O que você pode contar para a gente de experiência? Qual é o primeiro assunto? Qual que é a primeira abordagem dos pais e onde eles encontram mais essa dificuldade para chegar até você? Olha, normalmente eles vêm por indicação. Eu tenho filhos pequenos ainda, tá? Mas você vai chegar lá num logo, futuro logo. próximo eu chego lá. A coisa passa assim, né? Num piscar de olhos. Mas os pais... eu tenho recebido, até no perfil, não só de pessoas que me procuram para consultas, muitos pais de crianças, Ana. Pais que querem já se antecipar, querem entender um pouco a adolescência, porque hoje se sabe que a adolescência é uma fase separada da vida, né? Você tem a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. São 4 fases na vida de um ser humano que a adolescência ela é quase como se tivessem jogado um pano em cima dela, né? Ela ficou como só uma fase de transição. Tem alguns pesquisadores mesmo que falam que a adolescência tem um não lugar na vida de um ser humano, porque é da infância para a idade adulta. É uma transição, e não é uma transição. A verdade é uma evolução, é um crescimento, é um desenvolvimento. Então, assim, muitos, ao ter contato, às vezes mínimo, com algumas informações sobre como funciona o cérebro do adolescente, o que se pode esperar do comportamento de um adolescente, ele não é um adulto, não adianta demandar comportamentos de adulto, porque a sua expectativa vai ser completamente não cumprida. Então, quando eles chegam normalmente com dores, alguns com dores importantes, dores são próprias da adolescência, né, infelizmente, e outros não, outros chegam porque estão com um problema na comunicação, porque continuam tratando feito crianças, quem já cresceu, e aí a comunicação não se estabelece, a conexão também não, e aí o adolescente fica só trancado no quarto, porque não quer ser tratado como criança, que recebe comandos o tempo todo. Crianças recebem comando. Acorda, escova o dente, toma café, se arruma, vai para a escola, pegou a mochila. E aí, a gente dá comandos e crianças precisam desses comandos. Adolescentes precisam começar a desenvolver essa autonomia. E a gente não sabe tratar adolescente. A grande verdade adultos médios na nossa sociedade não sabem tratar adolescentes. Porque você acha que hoje nós, como pais, né? Você acha que essa fase entra assim, você não é mais criança, eu não preciso fazer tudo para você, te dar comida, te fazer, mas a gente entende também que você já cresceu o suficiente que você tem que se virar. Você não acha que é nesse ponto que a transição entre pais e adolescentes e filhos, elas ficam um pouco perdidas ou atrapalhadas? Sim, concordo com você. Tem muitos pais que almejam isso. Mas eu preciso olhar o boletim, eu preciso saber que nota tirou. Nossa, mas eu preciso ver se está bem vestido. O cara vai num casamento, aí chega de bermuda. Mas como é que não, né? Que você não sabe. Chega na sala, né? Não é que ele saiu para ir para a cerimônia. Ele chega na sala, mas por que eu não posso ir de bermuda? Porque é um casamento. Como é que não sabe isso? Como é que não pensa?
Adolescente não vai pensar nisso. A gente precisa dar direção. Direcionar. Né? Eu costumo fazer uma analogia que, assim, a criança ela precisa de mapa. Então, você vai daqui até ali. Você já escovou o dente? Já pegou a mochila? Colocou o livro tal que você precisa levar hoje? Então, ela precisa de mapa, de um ponto a outro específicos. Na infância, com todos esses mapas que a gente dá para a criança, ela vai poder utilizar uma bússola. Só que, às vezes, essa bússola não está bem regulada. E o norte vai para o conforto, por exemplo, essa questão da bermuda no casamento. Por que eu não posso ser assim que eu gosto? Né? Então, muitas vezes, a bússola começa a ser usada. A gente, adulto, pode usar uma bússola. E, às vezes, a gente erra, Sim. inclusive. E, muitas vezes, a gente exige do adolescente coisas que nem a gente consegue dar. Que você sabe que é o certo, mas que você também não consegue utilizar na sua própria vida. Exatamente. E tem o outro lado também, né? Tem o lado de que dos pais que se atracam com as suas crianças e não querem deixar que elas cresçam. Então, assim, eu escolho tudo para você, eu não deixo você tomar decisões, a sua namorada é sempre péssima, o seu corte de cabelo é sempre horrível, porque o jeito que eu fazia quando você era pequeno era legal. Então, assim, e às vezes na mesma família tem esse pêndulo. Eu quero que você seja adulto aqui, quero que você seja criança aqui. E hoje, Cláudia, você sente... Eu tenho sentido isso muito na minha rede, muitos relatos que eu vejo. Você sente os pais saindo dessas responsabilidades e terceirizando muito isso, tanto para profissionais da saúde, como psicólogos, terapeutas, fono e tudo que as crianças precisam fazer de tratamento, quanto para a escola? Então, assim, o problema não é meu filho tá com uma crise, mas foi a escola que deu esse problema para ele. O meu filho tem algum tipo de doença, meu filho é atípico, mas quem tem que tratar são as terapias. E nós, enquanto pais, né, enquanto família, tiramos essa responsabilidade de nós e estamos transferindo isso para os profissionais? Não tenho a menor dúvida. E esse foi um dos motivos que me levou a estudar as famílias. A estudar para atuar com as famílias. Porque é isso mesmo. É muito difícil conviver com dificuldades, com sofrimento de filho, com expectativas não cumpridas. Todo mundo que tem um filho, às vezes antes de ter, né? Quando você sonha com um filho, você tem expectativas sobre esse filho que virá. A gente é humano, a gente não escapa disso. A gente idealiza aquilo, né? Aquela família perfeita. A família criança da margarina. Que come brócolis, Isso. que tira 10 na escola, né? E aí vai chegar o adolescente que vai saber a profissão que ele vai escolher. E vai escolher a que eu acho legal, né? Que ele vai ganhar bastante dinheiro, vai ser CEO de uma multinacional. Então, assim, todas essas... A gente sonha o melhor para os filhos. Não tem julgamento nisso. Só que às vezes o filho quer ser artista. Às vezes ele quer ser psicólogo. Às vezes ele quer ser... médico, às vezes ele quer ser qualquer coisa que não estava no meu escopo. E a adolescência é esse momento de se encontrar com o filho real. Porque quando você tem um bebê, tudo cabe nele. Ele está chorando porque ele está com cólica, mas na verdade ele vai ser calminho. Né? E aí a gente vai sempre contando uma história para a gente mesmo que vai checando aí, dando cheque nas características que a gente atribuiu nas nossas expectativas. Só que chega a adolescência, não tem escapatória. Se seu filho é mais bravo, a braveza dele vai ser pintada com cores muito fortes. Se ele não gosta de estudar, a tendência é que ele seja mais resistente ao estudo. E a gente tem, como pai e mãe, tem que lidar com isso. Porque não é pelo fato que ele não gosta de estudar que ele vai parar de estudar. Não dá para ter essa matemática. Então é na adolescência que a gente deveria saber atuar melhor. Porque o adolescente ele tem essas autonomias e essas possibilidades. Né? Coisas que as crianças não têm. Você enfia no carro, leva para a escola e pronto, acabou, fica quieto. Né? Então, assim, essa é uma questão da terceirização, porque eu digo que sempre a bola está no pé do adulto. Se a gente quer promover uma mudança na família da gente, isso nem importa a idade de filho, sabe? Sim. A bola está sempre no pé do adulto. O primeiro chute, quem dá é o adulto. Não adianta eu sentar e falar, esse menino precisa melhorar.
Como que ele vai melhorar? Ele não tem nem repertório para melhorar, ele só está sendo ele mesmo. E tem um outro fator que também é muito importante, que para criança, os pais são assim, ídolos, heróis, Sim, a gente quase usa capa. E o adolescente, ele começa a ver que a gente não é essa rainha da cocada preta. Ele vê que a gente tem fraqueza, que a gente erra, que a gente é contraditório. E esse descortinar da nossa humanidade para os próprios filhos causa também neles uma quebra de expectativa. Muito adolescente se sente traído. Poxa, achei que a minha mãe era... Mas ela faz isso. Então, a gente tem duas quebras de expectativa andando concomitantes. Sim. É a dos pais, que se deparam com o filho real, e a dos filhos, que se deparam com os pais reais. E eu acho que tem um outro fator nesse ponto, já pegando esse gancho, que é as dores que esses pais trazem desde a sua gestação, desde a sua infância e querendo ou intrinsecamente acabam transferindo para esse filho, porque às vezes aquele filho é exatamente aquilo que ele era, aquilo que ele não gosta, e aí você parte para um outro ponto também no tratamento desse filho, não é? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, são dois lados de uma mesma moeda, digamos. Porque ou eu acho que eu fui muito prejudicada na minha infância e adolescência e eu quero fazer o oposto, nunca vou repetir nada da minha educação com meu filho. Porque aquilo lá foi uma violência. Muitos de nós sofremos violências. Mas assim, existe o oposto ou não, né? Eu dei certo, eu chorei, mas estou aqui vivo, sou uma pessoa de bem, sou um profissional bem-sucedido, então eu quero repetir. Né? E essa oposição frontal ou essa reprodução daquilo que a gente viveu é sempre um pedido de socorro dos pais. Eu não sei o que fazer com esta pessoa. Como é que eu queria fazer tal coisa e não podia? E este fedelhinho aqui que eu pus no mundo pode fazer. Que deveria ser perfeito. Isso, diga-se de passagem. Pode fazer. Isso gera uma raiva inconsciente mesmo. Porque essa sensação de... Nossa, fugiu a palavra. Injustiça. É uma injustiça ele poder fazer coisas que eu não pude. Injustiça e impotência, né? Sim, porque eu não posso voltar lá. Eu não posso ser mais adolescente. Hoje você vê, por exemplo, quando uma família chega até você, o que você percebe que é a maior demanda deles? O ponto assim que você fala assim, isso está se repetindo muito mais do que eu poderia imaginar. Olha, hoje as principais queixas são em relação a telas. Um absurdo. Esse assunto eu vou entrar. Um absurdo, assim. Todo dia aparece alguém novo falando de excesso de telas. Comunicação com seus filhos. Eu tô elaborando um curso, porque eu acho que cabe. Eu não sou muito de dar curso, eu sou mais de atendimentos, mas eu acho que é tanta demanda que eu acho que cabe um curso para pais, né? De como se abordar um filho adolescente, como se comunicar bem com ele. E a comunicação e os relacionamentos amorosos / sexualidade. Esses são assuntos muito, muito, muito frequentes. Óbvio que tem outros, né? Mais pesados, mais leves, mas esses são os campeões de audiência, digamos. Aí vamos entrar agora neste assunto que eu ia perguntar. Telas, né? Esse é um problema da humanidade. Esse não é um problema da infância, da adolescência. Esse é um problema do adulto. Esse é um problema da humanidade. Então, pegando aqui o assunto que a gente está falando, adolescentes. Crianças e adolescentes. A gente hoje tem uma lei aprovada que as crianças, que esses adolescentes não podem mais usar as telas em sala de aula, não pode usar nas escolas. Então, a gente vai para 2 pontos. Isso, para mim, é maravilhoso, apesar dos meus filhos serem pequenos e não terem o celular ainda, é uma questão de tempo para eles terem, né? Porque a sociedade tá aí, o mundo vulnerável tá aí, a gente precisa também ter esse contato com os nossos filhos. Mas é maravilhoso que, pelo menos durante as aulas, eles não utilizem essas telas e não tenham essas oportunidades de... Aí a gente vai para várias vertentes, né? Uma foto, um vídeo, um bullying ou algo que que eles consigam propagar. Nesta vertente, a gente vai criar adolescentes ansiosos porque eles já estão pensando que eles não vão poder utilizar. Como é que eu vou fazer? Então, isso já gera uma expectativa. E outro ponto também.
os pais deram graças a Deus que isso não pode acontecer. Isso é um controle durante um período de 4 a 5 horas que eles estão na escola. Só que o período maior, que é o período da casa, tudo volta ao normal. Então, é muito mais fácil o seu filho estar na tela, porque é um sossego seu. Eu sempre falo que o filho no celular é um sossego do pai, né? É um momento que você consegue ter a sua tranquilidade, porque ele tá ali parado. E como que chegou essa questão e você vê essa questão dentro dos seus atendimentos? Olha, essa questão. E se eu estiver errada em algum ponto, você me corrija. Vou corrigir. Eu fiz um post. Foi o quê? Começo de janeiro. Fiz um post muito despretensioso, logo que acabaram as festas, falando que as aulas se iniciariam sem a presença dos celulares na escola, ou sem a possibilidade de utilização dos objetos, né, dos dispositivos particulares. Não é que a tecnologia foi banida da escola, né? Exatamente. Acho que essa é uma informação importante, porque tem muita gente fazendo confusão. Então, a escola pode utilizar a tecnologia como recurso pedagógico, mas o adolescente não pode ficar trocando mensagem de WhatsApp no celular dele, né? Eu fiz, assim, qual foi o objetivo da Leira? Bom, esse post viralizou e o que chegou de resposta, tanto de pais quanto de adolescentes, porque o meu perfil é muito de pais, mas como fez um espalhou, né, uma pulverização, assim, muitos pais revoltados, porque perderam o controle do filho. Porque tem pai e mãe que manda mensagem durante o período de aula e que é resposta. Né? E a criança ou ela vai responder escondido do professor ou ela vai sair da sala. Então, assim, muitos pais revoltados com essa lei, dizendo que essa lei é só para professor poder... Ai, meu Deus, o que é? Manipular? Não, ideologicamente... Doutrinar, essa é a palavra. Que é para professor poder doutrinar os alunos e não ser filmado, não ter esse tipo de gravação. Muita reclamação, porque como é que... E se acontece um negócio na escola, se entra alguém atirando, sabe? Umas coisas assim... muito grandiosas na mente das pessoas, porque eu acho que é muito reconfortante saber que eu tenho o meu filho na ponta do dedo. Eu mando uma mensagem e eu logo vejo se está tudo bem. Eu acho que este período de tempo que eles estão na escola e eles não podem manter contato tem angustiado muitos pais. Não é só a comemoração que eu tenho visto, não. Mas há uma parcela importante que está comemorando porque o filho começou a ir mal na escola, né? E os adolescentes, bom, esses aí, então, aí todo mundo reclamando. Nossa, porque vocês... Eu fiz um post sobre a lei e já como se eu tivesse escrito a lei. Eu elaborei a lei. Então, assim, porque vocês não sabem o que fazem, porque vocês nasceram em outra época e querem tirar o celular da mão de quem já nasceu com o celular na mão. Muitas reclamações, mas... né, muitas escolas começaram as aulas já no fim de janeiro, né, na última semana de janeiro. E eu tenho conversado com vários adolescentes e eles mesmos hoje, com menos de um mês de aula, conseguem dizer que sentem diferença. Um benefício. Um benefício. Olha, eu consigo prestar mais atenção, eu consigo conversar mais com meu amigo. O recreio, as escolas estão proporcionando, né, várias escolas, proporcionando coisas interessantes, distribuindo jogos de tabuleiro, máquina fotográfica, porque eu estou no terceiro ano, eu não vou poder ter aquele monte de foto que o terceiro ano do ano passado pôde tirar. Então, tem escola que disponibiliza ou permite que o aluno leve máquinas digitais para tirar foto. Então, assim, tem gente fazendo dança, então vai um professor uma descompressão. Isso, na hora do recreio, né? Então, isso eles têm visto, muitos com os quais eu conversei, têm visto o lado positivo. Eu não esperava que fosse tão positivo. Eu sou plenamente favorável, né? Mas porque todo mundo fala assim, porque na verdade não adianta só proibir.
né? Porque precisa educar. Bom, isso está previsto na lei de São Paulo, está previsto, né? Na federal não está previsto. Mas educar é um princípio básico. Mas educar em relação ao digital. Sim. Então. É um princípio básico. Sim, mas isso é até obrigatório por lei agora, segundo a lei do Estado de São Paulo. Sim. Né? Então, educar está lá, tá? Você não precisa estar com o celular na mão para ser educado a respeito do celular. Então, a educação está lá. Mas, para não proibir, a gente precisaria contar com o bom senso de todos os pais, de todos os professores. Isso simplesmente não existe. Não, né? Tem pais que não têm bom senso, tem professores que não têm bom senso. Né? Então, a lei é para uniformizar mesmo. Sim. Ela veio porque não tinha mais condição. Professores não estavam conseguindo dar aula. Então, eu vejo que é uma situação que estava no limite e que eu aprovo 100% isso que está acontecendo. E, né, para minha surpresa, a aprovação da parte dos adolescentes está chegando mais rápido do que eu esperava. Graças a Deus. Eu não tenho filhos ainda nessa fase da adolescência, mas eu sei que o benefício já vai chegar quando eles estiverem lá, porque já vai ter evoluído muito mais, né? Quando os meus filhos estiverem lá. Já vai ser... É igual cinto de segurança, né? Quando obrigaram, porque marca roupa, e hoje você senta no carro, passa o cinto e tá até automático. Porque o alarme do carro, ele toca tanto que você nem a opção de não usar o cinto tem mais. É muito chato mesmo. E eu quero entrar agora numa parte mais profunda e mais dolorosa, que infelizmente a gente vê o bullying, e isso é um assunto que eu vejo também muito forte. Na minha época não era assim. Na minha época existia muito bullying. Eu sempre fui baixinha, eu sempre tive o cabelo cacheado. Hoje, depois que eu enfiei a tecnologia, acabei com o cabelo, mas... Enfim, eu tinha o cabelo bem cacheadinho, então eu era baixinha, anã, cabelinho de miojo. Mas eu sentia que o bullying antigamente, ou esse tipo de brincadeira que se tinha, ele era mais suave. Ele era algo que era uma brincadeira ainda, diferente do que eu vejo hoje, que enquanto você não está ferido, enquanto você não está dolorido, enquanto você não coloca aquela pessoa naquele lugar profundo onde ela tem que estar no buraco, no fundo do poço, ninguém sossega. Não sei se é uma percepção minha, essa é uma percepção minha, Carol, tá? Eu vejo hoje a diferença do bullying e conversando hoje com muitas pessoas que chegam até mim para falar disso. Por que a gente tem visto essa diferença comportamental, esses tantos de casos de suicídio, esse número tão grande e tão alarmante? O que você acha que a gente deve a isso? Olha, porque eu imagino que muitos pais também te procurem por conta disso. E eu dou muita palestra em escola sobre este tema. Eu tenho estudado profundamente o bullying, porque é uma demanda grande e as escolas também são obrigadas a ter um programa anti-bullying. E eu tenho atuado em algumas escolas de uma maneira muito interessante. Tem sido muito interessante para mim, inclusive. Né? Eu não sei, talvez você enxergue o bullying no passado de uma maneira mais leve. Talvez eu tenha uma percepção errada e me desculpa se for a minha. Não, é a sua pessoal, né? E tá tudo bem, não tem erro nenhum aí. Mas o que eu acho é que a gente não tinha informação. Tá. Eu sofri bullying por muitos anos. E eu consigo falar do bullying que eu sofri, das coisas que eu sofri, sem chorar, há menos de 10. Sim. Eu sou uma mulher de 57 anos. Então, assim, eu sofri bullying e bullying pesado. Nunca apanhei, nunca foi um bullying físico neste sentido, mas um bullying psicológico horrível. Me trancaram num banheiro na escola, conseguiram não sei como, uma chave. Eu passei o recreio todo e não conseguia sair para ir para a aula. Isso tudo ainda prende a minha garganta, sabe? Eu imagino. É uma violência muito grande. E para você se curar é muito tempo. Olha, se é que alguns se curam. Se curar, eu acho que é lidar com a situação.
Eu sofri bullying por alguns motivos e ainda hoje lembrar dói. Eu lembro, engraçado, né? Porque eu lembro do rosto das pessoas, mas não lembro do nome delas. Apagou, assim, acho que é uma defesa. Uma defesa. Mas... E muitas situações geram gatilhos. Sim, sem dúvida. Eu imagino você até... Perdão te interromper tanto, claro. Porque assim, até imagino os seus atendimentos, que se você pegar algum caso que seja muito parecido com o seu, ou que esse adolescente, essa criança viva, isso vai te dar um gatilho. Sim. E nas palestras que eu dou sobre bullying, eu dou para pais, eu dou para professores, eu dou para alunos, né? Numa das palestras que eu dei para alunos, na hora que eu terminei, um garoto se aproximou de mim, ele falou assim: Cláudia, você acha que a pessoa que praticou bullying contra mim um dia vai se arrepender? Aí eu falei: eu não sei. Mas... Que pergunta profunda. Será que você um dia vai conseguir perdoar a pessoa que praticou bullying contra você? Eu acho que é tão difícil quanto. Me emocionei. É tão difícil quanto. Esse é um exemplo que me pegou assim, que depois que eu entrei no meu carro de volta, eu chorei, porque é uma pergunta que eu me faço, porque é difícil. E numa outra ocasião, numa outra palestra, um outro menino, os dois são meninos, me procurou também na mesma situação e falou assim: Cláudia, eu já pratiquei bullying. E eu não dava nem esse nome, para mim eu estava bem zoando com a pessoa, mas hoje, com o que você falou, eu percebi o quanto eu fiz essa pessoa sofrer. Se eu chamar ele aqui, você conversa comigo com ele? Nossa! Um garoto de 14 anos. Isso é uma evolução. Maravilhosa! Aí eu fui converso. Aí ele foi chamar o menino. E aí a gente sentou e conversou. E foi lindo, e foi incrível. Teve choro das houve três partes. A da minha, inclusive. Houve o arrependimento, houve o perdão, houve o diálogo. Houve o conhecimento. Então, como a gente precisa, em primeiro, esse menino, segundo, ele falou assim: eu descobri que eu praticava bullying. Para mim, eu estava zoando. Ele não tinha essa palavra no repertório. E bullying é aquilo que é uma violência que não precisa ser só dentro da escola, pode ser no trabalho, pode ser no clube ou onde quer que seja, que ela é repetida, intencional, e ela tem um desnível de poder. Alguém é mais popular, alguém é mais forte, alguém tem um desnível de poder aí, e que não tem causa aparente. A pessoa sofre bullying porque ela existe de determinada maneira. Quando você fala cabelinho de miojo, você existia com o seu cabelo cacheado. E isso fazia com que fizessem piadinhas a respeito disso. Então, é isso, né? Quando a gente dá essa definição para as crianças, inclusive para as crianças, acontece na infância. Não, acontece mais na adolescência, mas nos anos finais aí do Fundamental 1, já temos muitos casos documentados de bullying. E o bullying, aí eu acho que eu tenho que fazer uma ressalva. O bullying que eu sofri, o bullying que você sofreu, embora o meu tenha sido mais pesado que o seu, ele acabava na sexta-feira, a hora que tocava o sinal da escola. Então, assim, eu passava o fim de semana tranquilo, eu passava as minhas noites tranquilas. Para esses meninos e meninas com a internet, não. É 24/7. Porque o bullying continua nas redes sociais, o bullying continua nas piadinhas, nos grupos de WhatsApp. Agora, com a inteligência artificial, o cyberbullying se agravou demais, porque faz figurinha, pega a foto da pessoa e faz a pessoa fazer qualquer coisa que o outro deseje, sem que ela realmente tenha feito. Então, assim, o bullying, ele está... talvez as pessoas estejam indo mais para o fundo do poço, e essa sede, quem tem sede dessa violência, né, o agressor, ele tem muito mais ferramentas para fazer isso. Eu vejo, tentando responder a sua pergunta, eu vejo desse jeito. Hoje há muito mais ferramentas para agredir a outra pessoa simplesmente porque ela existe de determinada maneira. Porque ela é gorda, porque ela usa óculos, porque ela tem uma deficiência, porque ela é negra, porque... né? E se junta ao bullying alguns preconceitos que são previstos em lei. Homofobia, racismo, você junta coisas que são criminalmente previstas, né?
E as pessoas, as escolas estão se dando conta e muitos alunos, né, quando a escola trabalha direitinho, muitos alunos estão se dando conta também. Eu sou testemunha disso. E você, por exemplo, a gente só tem um bullying, a gente só tem um agressor ali tratando e fazendo mais, porque a gente também tem uma plateia. Para mim, é peça fundamental para... Porque quem dá continuidade ao bullying é a plateia. Sem dúvida. Porque tá gostando dessa figurinha, porque tá gostando desse vídeo, porque tá aplaudindo e compartilhando. E a gente também vê, por exemplo, tirar o celular durante a aula é uma forma de você também minimizar isso. Tudo bem, ele vai ter ferramentas da hora que bate o sinal para frente, mas naquele período que ele poderia filmar, que ele poderia tirar uma foto, que ele poderia fazer, isso não vai... A gente vai talvez minimizar um pouco, não vai acabar, mas vai minimizar um pouco isso. E com certeza vai fazer uma diferença aí. Não tenho dúvida disso. Vai sim, porque muito do cyberbullying acontecia dentro dos muros da escola, né? E tem mais um motivo para a plateia não se posicionar, além de gostar, é ter medo de ser a próxima vítima. Sim. Então, muitos... Eu vou fazer parte disso para eu não ser isso. Eu vou aplaudir, porque aí o cara que é o valentão que pratica bullying não vai olhar para mim com, opa, essa daí não tá gostando. Esse comportamento da plateia é a grande chave para combater o bullying dentro da escola. O alvo não é o agressor e não é a vítima no combate ao bullying. É o terceiro elemento que é o mais numeroso. E a escola tem que dar condições para eles comunicarem, muitas vezes anonimamente. Eu não quero me identificar, porque eu não quero me prejudicar, mas eu sei que o Joãozinho pratica bullying contra a Mariazinha. E aí eu posso falar. Então, assim, a plateia é realmente o grande ponto. Porque enquanto o agressor tiver plateia, risadas e aplausos, ele vai continuar e vai intensificar aí as suas ações. Você aí, agora eu vou fazer uma pergunta sobre o agressor. Quando ele começa isso, essa pessoa tá com instinto e ele começa nesta agressão, né? Quando a gente diz, para que vocês entendam, a agressão, ela não necessariamente ela é física. É uma piada, uma brincadeira e o cyberbullying também, o comentário na internet. Pode ser eu estragar sua lição. Eu sumo com o seu trabalho que você tem que entregar hoje, eu rasgo seu uniforme, eu puxo sua camiseta de modo que você fique o tempo todo rasgado. Então, assim, existem inúmeras facetas do bullying. Eu dou risada. Né? Mas o que leva o agressor a começar? Você acha que é uma criança ou um adolescente que tem problema? Se você pegar o estudo, né? Qual que é o ponto inicial de um agressor? Olha, o que as pesquisas dizem, é óbvio que vai ser no caso a caso, né? Mas as pesquisas dizem que são pessoas de famílias em que há violência, e de novo, não é só a violência física. Né? Então há muita cobrança, humilhação, violência, que às vezes ou não, ou eles são provenientes, são adolescentes de autoestima muito baixa quando estão com os adultos e querem se impor quando estão com seus pares. Então aqui é o lugar que eu vou aparecer. Lá com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, eu não consigo, né? Eu sempre sou colocado para baixo, então aqui eu apareço. Ou tem o efeito dominó. Um valentão faz bullying contra mim, eu vou fazer contra você. É o espelho do lugar. Então, assim, quanto mais casos de bullying tem uma escola, mais casos ela tende a ter. Porque há um efeito cíclico perverso nos casos de bullying. Então, normalmente, o bullying começa em casa. Normalmente. Quando não, porque alguém sofreu uma violência e ela passa para frente para a próxima vítima, que é mais fraca que ela. Sempre tem um mais fraco que você, né? E você percebe hoje, diante desse caso também que eu vi ontem nessa matéria, eu vi ali pais destroçados. Alguns que conseguiram recuperar os seus filhos e alguns que, infelizmente, perderam seus filhos para o suicídio e que não aguentaram, que para eles era muito... para esses adolescentes era mais fácil acabar com isso de uma vez, e aí ficou essa dor. 4 adolescentes que foram expulsos de um colégio muito conhecido e como é que eu vou dizer?
um colégio grande, um colégio de pessoas... Tradicional, era esse nome que eu queria. Colégio tradicional, um colégio caro da cidade de São Paulo. Inclusive, nesses colégios caros, eu tenho reparado que os casos são maiores pelas condições financeiras e afins. E você percebe a omissão, porque eu acho que esse é o termo, a omissão dos pais. Então, você pega quatro adolescentes expulsos, você pega um grupo de um WhatsApp que aquilo é latente. Uma omissão desses pais, porque onde é que estavam esses pais para chegar no ponto de alguém se matar? Porque o seu filho está fazendo isso. Como ficam esses pais hoje? Olha, eu acho que você tinha dito na outra pergunta assim, a internet é o sossego dos pais. Seu filho está quietinho lá com o celular. Devia ser justamente o oposto. A internet deveria ser a preocupação dos pais. Porque uma criança ou um adolescente solto na internet está em grave risco. Em risco de sofrer e de praticar violência. Então, assim, os pais precisam acompanhar o que os seus filhos fazem. Não é invasão de privacidade, não é. Eu asseguro, eu falo. Muitos vêm com argumento assim, mas eu odiava. E pensar que a minha mãe lesse meu diário. Então, sua mãe lê o seu diário na sua adolescência, era invasão de privacidade. Por quê? Um diário é você, o seu papel e a sua caneta. Você está contando ali uma coisa que você não quer que ninguém veja. Agora, quando uma criança ou um adolescente interage com outras pessoas, se você vai com seus filhos no shopping e alguém aborda eles e vai conversar, você não vai se aproximar para ver o que está acontecendo, qual é o assunto? Então, se alguém aborda seus filhos, se seu filho está aprontando num lugar público, você não vai chamar ele e falar, não tá legal isso? Então, se o seu filho tá aprontando na internet, você vai ficar sem saber? A diferença é que ele tá digitando em silêncio. Exatamente. Então, na verdade, não é a questão de privacidade. A questão é eu ter tempo, né, para lidar com isso e fazer esse screening. Eu digo que não é para olhar cada palavrinha, mas faz um screening, abre um grupo e passa, vê figurinha, vê comentário, vê quem tá lá. Se tem uma conversa com alguém que você nunca ouviu o nome, um DDD diferente da sua cidade, o que essa pessoa está conversando com o meu filho se ela mora em outro estado? Então, é importante que os pais façam essa peneira e que possam vetar isso, né? Essas tragédias seriam vetadas se os pais olhassem. Como é que seria o diálogo? Vamos para uma outra pergunta. O diálogo com esses adolescentes em casa. Eu não digo nem na escola, porque eu acho que a escola hoje está muito mais preparada para ter esse diálogo, para ter essa conversa com esses adolescentes, do que a própria casa. Porque você não sabe se você é invasivo, se você é grosso, se você está cedendo demais. Então, qual que é o ponto de equilíbrio ou onde esses pais podem chegar para ter esse diálogo? Porque eu vi até a Mariana falando, né? Como é que eu posso te acolher? Quais são as perguntas que você faz, tanto para filhos agressores, quanto para filhos agredidos? Uhum. Para que você não seja duro e ele não queira te contar. Porque normalmente quando você descobre, eles já estão passando por aquilo, né? Eles escondem com muita frequência, grandíssima maioria dos casos. Acumulei uma pergunta na outra. Eu percebi. Porque eles têm vergonha. Eles acham que os pais vão se envergonhar deles, a vítima do bullying. E o agressor vai esconder por motivos óbvios, né? Vai esconder porque não quer castigo, não quer ouvir sermão, não quer ouvir dizer que ele está errado. O agredido, a gente precisa ficar atento a alguns sinais em relação à vítima. Uma criança que gostava de ir para a escola, de repente não quer ir mais. Uma criança que começa a chegar com material avariado, que quebrou o óculos, coisa que não acontecia normalmente, para ficar de antena ligada. Uma criança que vai quase todo dia na enfermaria, tô com dor aqui, tô com dor ali. A enfermaria tende a ser um lugar seguro. Muitos passam o recreio inteiro na enfermaria. Todo dia estão com um negócio, porque no pátio é muito arriscado ficar. Então, uma criança que tem mudanças de rotina de sono e alimentação, sem motivo aparente. Então, assim, isso tudo dá indício. E os pais têm que se aproximarem desse filho, se eles desconfiarem, ou mesmo se eles souberem antes do filho contar, porque às vezes a gente recebe um comunicado, ou uma outra mãe fala, olha, meu filho falou que o teu está sofrendo isso, aquilo, né? Então, a gente precisa chegar
de forma muito acolhedora, muito delicada, dizendo assim, olha, tudo que aconteceu com você é inaceitável, mas nada é culpa sua. A gente sabe o que aconteceu ou a gente desconfia. Então, se aconteceu alguma coisa, eu sei que não é culpa sua. Não é porque você provocou, não é porque você é fraco, é porque a pessoa deseja fazer isso e ela vai fazer todo o esforço para que isso aconteça contra você. E eu quero te ajudar. Né? 2 adolescentes ou 2 crianças não dão conta de resolver bullying. Não espere que seu filho vai bater no agressor e ele vai ficar com medo. Isso não existe, só em filme. Então, assim, a escola precisa ser envolvida 100% das vezes nos casos de bullying, porque normalmente acontece lá. Inclusive o cyberbullying tem até o termo hoje, a escola não tem mais muros. Porque o que acontece nos grupos de WhatsApp da escola também respingam na responsabilidade da escola. Essa é a abordagem, né? Acolher o adolescente ou a criança, colocar com todas as letras que você quer ajudar e que ele não é fraco, que ele não é burro e que muito menos é culpado daquilo que ele está sofrendo, que a pessoa que está praticando aquilo precisa, sim, sofrer algumas atitudes, né, algum ato disciplinador para que isso não aconteça. Se você desconfia que seu filho é agressor, eu sinto te dizer, porque eu já ouvi de pai e mãe, Nossa, pasme. eu ia sofrer demais. Mas pasme, que eu já ouvi de pai e mãe assim, pelo menos meu filho não é o que apanha. Já ouvi. Eu só lamento por esses pais. Eu também. Eu quase não consegui continuar a minha conversa com eles. Eu confesso que eu sinto pena de uma pessoa dessa. Então, mas acontece. É aquela história, não dá para querer que todo mundo tenha bom senso. Eu falei na entrevista da Mariana, né? Para mim, bom senso é primo irmão do unicórnio. Não existe. Todo mundo tem uma visão do que é, né? Mas não existe. Né? Bom senso não existe. Mas a gente precisa... a escola normalmente faz esse papel espinhoso, né? Que é orientar os pais do agressor. E eu sinto dizer para todos os pais de crianças e adolescentes agressores, seu filho sofre. É muito sofrimento ser agressor. Porque ou ele sofreu bullying de alguém e nada foi feito, ninguém percebeu, ou ele se sente inferior dentro de casa, ou humilhado dentro de casa, e acaba extravasando isso entre seus pares. Então, é uma situação que todo mundo precisa de acolhimento. O agressor, ele não vai melhorar com punição. Então, assim, é óbvio que tem regimento escolar, que se você fizer isso, você vai receber uma advertência, se você fizer isso 2 vezes, você vai ser expulso. Cada escola tem seu regimento, né? Mas isso é uma punição, né? Não tem outro nome, mas não é aí que a gente vai educar essa criança, esse adolescente. É na retaguarda, olhando para a situação emocional, com terapia, com acolhimento dos pais, com enxergar aquela pessoa que mora com você e que muitas vezes você desconhece. Tem muitos pais que falam, meu Deus, eu não ensino isso para eles. Eu não ensino, nunca foi uma prática aqui em casa a violência, como é que ele fez isso? Mas às vezes é como ele se sente. A gente precisa entender que há uma diferença entre o amor que eu sinto e a educação que eu acho que eu passo, com o amor que o meu filho sente da minha parte e como ele recebe essa educação. São 2 pessoas e equívocos acontecem também. Então não tem culpabilização, nem sempre é dos pais, nem sempre é multifatorial e sempre no caso a caso. E sempre no caso a caso. Mas você pega, por exemplo, um pai desse que fala, ainda bem que o meu filho é o que faz o bullying e não o que apanha. Quando você pega um pai desse, você fala, peraí, primeiro você já parte do pressuposto, eu preciso tratar você primeiro, porque se você tem esse pensamento, essa ideia, eu preciso tratar você primeiro para depois chegar num outro ponto. Mas ele veio para mim para falar do filho. Eu não posso falar agora. Sim, eu entendo, mas a sua vontade é falar, senta aqui, vem cá, vamos conversar. Então, mas a hora que ele fala isso, né, pelo menos meu filho é o que bate, não é o que apanha, eu falo assim, mas igualmente é o que apanha, seu filho sofre. Isso eu posso dizer para você com todas as letras. O que nós podemos fazer a respeito do sofrimento do seu filho? Eu vou ainda mais profundamente nesse caso. Eu tenho visto, ouvido e tudo mais, a minha sogra, por exemplo, trabalha num colégio.
O que eu tenho visto de um tempo para cá e nessa educação, né? Esse excesso de proteção com o filho. E você não quer saber, você quer saber se o coleguinha ou se a escola fez alguma coisa, e realmente essa responsabilização da escola, né? Então, por que meu filho não pode isso? Porque os pais chegam lá agressores da escola. Os pais não querem uma parceria, um diálogo, ou vamos chegar num ponto comum aqui, né? Com o meu filho, entre a minha educação e a sua educação. Por que esses pais têm estado assim? Ansiedade ou transferência de responsabilidade? Acho que é um pouco de cada coisa, se não tiver mais coisas. Muitos pais querem um troféu. Muitos pais querem exibir seus filhos, não vou dizer o contrário, é exibir mesmo. Olha que, né, ele que pode, referência. que maravilhoso que ele é. E os filhos são maravilhosos, inclusive com seus defeitos, com as suas notas baixas. Sim. Não precisa disso tudo, né? Eu acho que se perdeu muito do simples. E se perdeu muito da questão de olhar a escola como alguém que transfere conhecimentos. Eu vejo hoje que, para alguns pais, a escola ou é um mal necessário, bom, tem que levar, ou é assim, bom, pelo menos naquele período eu não tenho que me preocupar. E a parceria ela é fundamental para que saia um ser humano, além do conhecimento acadêmico que a escola tem que passar, que saia com outros valores, que saiba, adquira habilidades socioemocionais. A gente está falando de um jeito que parece que são todos os pais assim. Não, né? Mas longe disso. Eu vejo coisas lindas acontecerem também. Eu não julgo por pressuposto a atuação dos pais. Mas como eu também trabalho com escolas, eu vejo essa queixa. O ano passado, uma escola que eu atendo proibiu o celular antecipadamente. E uma mãe chegou lá e falou: minha filha vai usar onde ela quiser, porque eu pago a escola, eu paguei o celular para ela, como se a regra da escola não valesse, só vale a minha regra de mãe, já que eu pago isso aqui, né? Então, assim, tem pais que têm esse tipo de postura, né, de ser só cliente, e a escola não é só uma prestação de serviço. Apesar de ser Sim. A escola ela tem um pacote de coisas que são fundamentais para a nossa sociedade no futuro. E não é só um profissional bom, bem formado. É muito mais, é um ser humano que aprendeu a conviver, que aprendeu a ver o sofrimento do outro, que aprendeu a comemorar junto, né? Tudo isso a gente aprende na escola, a fazer amigos, a ver quem não é boa companhia para mim. Tudo isso a gente aprende na convivência escolar, né? Você percebe que esse tipo de bullying ou esse tipo de assédio, enfim, acontece mais também quando se tem algumas crianças atípicas nesse envolvimento? As crianças atípicas são um alvo preferencial, né? Assim como as que guardam porque são alguma mais diferença. vulneráveis. São mais vulneráveis e elas são diferentes de alguma maneira. Mesmo quando a deficiência não é perceptível, uma criança autista, né? Você olha para um autista, se olhar uma foto de um autista, você não sabe dizer se ele é autista ou não, né? Então, assim, mesmo o comportamento vai dizer, né? Então ele acaba virando um alvo específico, porque tem sempre um desnível de poder, né? Então, assim, vai ser preferencial porque ele não vai reagir de um jeito que eu espero de um outro que não seja autista, por exemplo. Né? Ou que não tenha outra deficiência, ou qualquer coisa. Mas qualquer diferença, homossexualidade, mais gordo, mais magro, o cabelo de um jeito ou do outro. Então, mas os atípicos, eles são um alvo preferencial do bullying, sim. Nossa, Cláudia, eu tô aqui... Inclusive, eu tenho aqui um roteiro, mas eu fiquei fazendo perguntas que eu tenho curiosidade. Porque, óbvio, eu falo muito sobre isso e não é algo que eu fale na minha rede, ou fale aqui, ou fale para a câmera. É algo que eu realmente prego totalmente contra. Eu já tive situações do meu filho ser o agredido e já vi meu filho ser o agressor com 8 anos. Mas, repito, não maximizando ou minimizando, mas um agressor assim
por atitudes pequenas. Uhum. Então, deu perceber, chamar ele em casa, perguntei por que ele fez esse tipo de agressão, por que isso aconteceu com ele. Até minha filha de 4 anos já fez isso. Excluiu uma amiguinha da escola porque ela achava que ela tinha uma característica que não era legal. Quando a escola me chamou, aquilo para mim foi um luto. De verdade, eu senti uma tristeza. Eu fui embora para casa chorando porque eu não sabia como lidar com ela com 4 anos. Eu falava, o que eu vou falar para ela? Porque talvez ela não saiba o que ela fez, ou talvez ela saiba. Então, eu procurei, assim, pedir para Deus, né, naquele momento, sabedoria para eu saber lidar. O meu filho também tem uma característica que ele é baixinho e os meninos do prédio ou da escola sempre falavam isso. Eu percebi que ele chegou num ponto de achar que ele era mais baixinho que os outros e aquilo entristecer ele por algum apelido. Então, quando ele põe um apelido em alguém, a primeira coisa que eu pergunto para ele é o seguinte: essa pessoa está ciente? Como é que ela está se sentindo com esse apelido? Você está falando isso para ele, é legal, não é legal? Isso vai trazer alguma coisa que ele se sinta mal? Então você precisa entender isso primeiro. Quando eu percebo que alguém novo tem um apelido, aquilo me dá um comichão. Um comichão. Eu fico para ele, você precisa saber se essa pessoa está se sentindo bem. Ou então, não fale o apelido. Chame ele pelo nome, porque eu não quero que você seja o ponto. Tá todo mundo falando. Aquele sonho de mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo e você não pode fazer. Então, eu acho que essas pequenas orientações, elas realmente começam dentro da nossa casa. E quando eles são muito pequenos. Num diálogo, num almoço, um diálogo numa refeição, ou quando o assunto surge, que você precisa pegar essas oportunidades. E não ficar lendo, talvez, uma cartilha que ele vai falar, nossa, que chato. Não, ele não vai nem ouvir. O cérebro cérebro dele não está preparado. Não está preparado. Então, pegar essas oportunidades que a gente tem e a gente ser referência dentro da nossa casa. Sem dúvida. Porque é ali que tudo começa. É o que eu falei lá. A bola está sempre no nosso pé. A gente não escapa disso. Que aula. Não sei se eu deixei de fazer alguma pergunta, algo que você queira falar, porque eu fui aqui perguntando o que eu, como mãe, gostaria de saber para que os meus filhos não fossem essas pessoas que replicassem, ou fosse o agressor, ou fosse a plateia, e muito menos o agredido, né? Muito, né? A gente sofre com isso. Eu vou pedir para que você utilize essa câmera, que ela é toda sua nesse momento, para que você possa deixar esse recado e essa mensagem que você faz nas suas redes, além de deixar aqui para o pessoal as suas redes, para que todo mundo possa te achar e ter essa aula que a gente teve aqui hoje. A mensagem que eu queria deixar, especialmente em relação à adolescência, é que ela não é um problema que a gente precisa superar. A adolescência é uma fase que é como se fosse um túnel, né? Só que o que eu tenho visto é que muitos pais deixam o filho no fim da infância, no início desse túnel, e querem encontrar com ele lá, quando ele for adulto, já formado. Então, é essa transição que muitas vezes eu não quero saber, ou que eu espero que ela seja feita muito rápido e automaticamente. O adolescente ele vai passar por um túnel, mas ele precisa que a gente ilumine esse túnel. Ele não tem a luz ainda da independência. Ele tem algumas autonomias que ele vai desenvolvendo cada vez mais enquanto caminha por esse túnel. Então, eu vejo que a nossa sociedade está muito despreparada para receber adolescentes, para lidar com adolescentes. E eu queria, assim, disparar aí um bichinho para picar todo mundo, para tentar entender aí um pouco o que é adolescência. A gente vai encontrar no fim desse túnel com o nosso com um homem ou com uma mulher maravilhosos, se a gente fizer o nosso trabalho direitinho. E essa é a minha missão, é a minha expectativa. Vamos cuidar desde sempre até que ele possa bater asas, né? Um passarinho não joga o filhote do ninho antes dele saber voar, né? E a gente vai ter que ter certeza de que eles podem voar para jogar. Vamos olhar para eles. Eles precisam do nosso olhar. E não se eximindo também de muitas vezes nesse meio do caminho, nesse voo, você encontrar uma dificuldade que era sua e vocês entenderem isso juntos, né? E vocês poderem trabalhar e traçar esse voo juntos. Sim, e eu acho fundamental colocar aqui, que eu acho que eu não falei nenhuma vez,
que é assim, neste momento, os limites ainda são extremamente importantes. Os nãos, o isso pode, isso não pode, ainda existe a necessidade para que o adolescente possa formular o seu pacote de valores pessoais, que não será igual aos dos pais, né? Não, então, eles precisam do nosso apoio, do nosso carinho, do nosso encorajamento e precisam dos nossos limites também. É isso. Que aula. Tô saindo daqui, eu confesso que uma nova mulher, assim, de aprendizagem. Meu Deus, que Muito lindo! Obrigada. E a gente vai conversar bastante ainda. Que bom. Mais uma vez, obrigada. Eu pelo que seu agradeço. tempo, por você estar aqui e compartilhar um pouco dos seus estudos com quem está assistindo a gente. Adoro falar sobre esse assunto. Teremos o episódio 2. Então tá bom. E eu queria deixar aqui para você um presente do meu podcast. Que legal! Da Bombom. Muito obrigada! E eu espero que você goste. Certamente! É uma pintura, são chocolates de uma grande amiga que tem essa loja, são pintados à mão. Que lindo! E que você possa aproveitar junto com a sua família. Com certeza, aproveitaremos. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Inclusive, você esqueceu, deixa aqui onde o pessoal te acha, suas redes. Olha, tem um site que tá lindo, reformulado, que eu tô apaixonada por ele, que é www.claualaminos.com.br. E tem o meu Instagram, meu queridinho, @claualaminos. Eu espero vocês lá. É isso. E para você que ficou aqui conosco até agora, o meu muito obrigado. Não deixe de clicar, curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e mandar para quem você ama todo esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.